Boa noite a todos, boa noite a todas, boa noite, Natália Sena. Iniciamos agora mais um Antivírus, o programa da tendência petista Articulação de Esquerda, dedicado ao debate da conjuntura. Hoje nós vamos tratar de vários assuntos, mas eu quero começar fazendo referência a um fato ocorrido num dia 25 de março, mas há 99 anos, a fundação do Partido Comunista do Brasil. Hoje, 2021, pelo menos 3 partidos reivindicam este aniversário como seu aniversário de 99 anos. O Partido Comunista do Brasil, o Partido Comunista Brasileiro e o Cidadania. Sim, o Cidadania divulgou hoje nas redes sociais um pequeno vídeo em que se apresentam como, abre aspas, o partido mais antigo e o mais novo do Brasil. Antes PCB, ontem PPS, hoje somos Cidadania. Fecha aspas. Sobre isso, o único que pode ser dito é a criatividade humana é infinita, mas tem gente que abusa. Brincadeiras à parte, fica aqui o registro e a nossa saudação sincera aos homens e mulheres comunistas que lutaram contra a ditadura oligárquica da República Velha, aos que resistiram ao Estado Novo, aos que enfrentaram a democracia restrita entre 1945 e 1964, aos que lutaram contra o golpe de 1964 e contra a ditadura militar, aos que lutaram no Araguaia, aos que enfrentaram a prisão e a tortura, aos mortos e desaparecidos, aos que lutaram e aos que seguem lutando nas escolas, nas ruas, nos campos e nas fábricas. Uma saudação a todos os comunistas e a todas as comunistas do Brasil, não importando em que partido estejam, arriscando dizer, inclusive, que hoje há mais comunistas fora do que dentro dos partidos que se denominam comunistas. Nesse mesmo espírito, de homenagear os 99 anos do comunismo no Brasil, eu quero pedir licença aos ouvintes do Antivírus para registrar aqui a minha homenagem ao companheiro Haroldo Lima, que morreu na passagem do 23 para o 24 de março, aos 81 anos de idade. Haroldo Lima foi militante da Ação Popular, depois ingressou no PCdoB, foi capturado em 1976 durante o chamado Massacre da Lapa, foi torturado, condenado, ficou anos preso, depois foi eleito deputado federal e, mais recentemente, foi presidente da Agência Nacional do Petróleo durante os governos petistas. Haroldo estava bem de saúde e ainda conviveria conosco por um bom tempo, mas sua partida foi antecipada pela pandemia do Covid-19. Sim, Haroldo Lima é um dos mais de 300 mil brasileiros e brasileiras que perderam a vida por culpa de um genocida, de um presidente genocida e de um governo genocida, um governo militar genocida, que mata vidas, mata empregos, mata esperanças. Nesse ambiente tétrico, em que todo dia morrem mais de 3 mil pessoas, em que se prevê que possam vir a morrer até 5 mil pessoas por dia, uma das poucas boas notícias que recebemos foram as recentes decisões de Edson Fachin, no dia 8 de março, e da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, no dia 23 de março. A primeira decisão de Fachin, de que Curitiba não deveria ter julgado o presidente Lula. A segunda decisão, da segunda turma do STF, de que Moro é um juiz suspeito. Como já dissemos algumas vezes, e vamos continuar repetindo, chegará o dia em que descobriremos cada detalhe dos reais motivos que levaram o ministro Edson Fachin e a ministra Carmen Lúcia a decidirem como decidiram. Entre estes motivos, certamente estarão a luta interna entre os golpistas, a luta interna no sistema judiciário e no próprio Supremo Tribunal Federal e o peso cada vez mais insuportável das consequências dos crimes que este governo e seus cúmplices, inclusive certos juízes de certas Supremas Cortes, crimes que eles cometeram. E, embora o ministro Ernesto Araújo possa dizer, como disse há pouco, no Senado Federal, que ele dorme tranquilo, podemos ter certeza que é muito difícil dormir tranquilo no Brasil de março de 2021. E por isso mesmo, nós devemos nos perguntar sempre: quem vai pagar as custas das decisões adotadas
pelo sistema judiciário brasileiro desde 2016 até hoje. Quem vai pagar os danos causados à soberania nacional, ao desenvolvimento, ao bem-estar social, às liberdades democráticas? Quem vai restituir as vidas perdidas, os empregos cancelados, a tortura da fome, o sofrimento infligido à parte importante do povo brasileiro? Moro, Dallagnol e sua quadrilha não teriam ido longe se não tivessem contado com respaldo ativo de grande parte do sistema judiciário, do oligopólio da mídia, do parlamento e, não vamos esquecer, da cúpula das Forças Armadas. Aliás, também não podemos esquecer que o suposto herói de dias atrás é o mesmíssimo juiz que suspendeu a posse de Lula em 18 de março de 2016, contribuindo assim para o sucesso do golpe contra a presidenta Dilma Rousseff. A esse respeito, vi recentemente uma ilustração muito divertida, em que um personagem desesperado dizia: "Não te perdoo, Moro, por me fazeres gostar do Gilmar Mendes. Mas a estes que andam gostando do Gilmar Mendes, eu recomendo assistir um blockbuster, em que, em português, se chama Operação Valquíria. Claro que neste filme a gente torce para que o personagem interpretado pelo Tom Cruise tenha sucesso no atentado contra Hitler. Mas, na vida real, não devemos esquecer nunca que o coronel Klaus von Stauffenberg e os demais que tentaram matar Hitler foram cúmplices de grande parte do que o nazismo tinha feito até aquele dia, 20 de julho de 1944. Digressões à parte, a suspeição de Moro no caso do triplex, retirar de Curitiba os processos e devolver os direitos políticos de Lula, nada disso desfaz o estrago feito. Não ressuscita as centenas de milhares de brasileiros e brasileiras que morreram devido às escolhas do governo Bolsonaro e de seus aliados no trato da pandemia. Nem cria empregos para os 40 milhões de brasileiros e brasileiras que gostariam de estar ganhando o seu sustento. E vamos lembrar, Bolsonaro não teria sido eleito se Lula tivesse sido candidato. E Lula poderia ter sido candidato se o habeas corpus 164493 tivesse sido aceito não há dias atrás, mas quando foi impetrado. Por isso, é uma meia-verdade dizer que no dia 23 de março foi feita justiça. Muito ao contrário do entusiasmo com que o ex-ministro Tarso Genro e outros aplaudiram o julgamento da segunda turma, entusiasmo que, na prática, faz o futuro da democracia e da República no Brasil depender de 11 togados, a nossa opinião é a seguinte. 1. Na segunda turma, alguns juízes reconheceram tardiamente terem cometido crimes contra a Constituição brasileira. E 2. Não foram os ministros, não foram as leis, não foram as instituições, não foi a justiça, não foi nem mesmo o STF que tornou possível a decisão de 23 de março. Foi a luta política, seja a mantida por nós, da esquerda democrática, popular e socialista, incluindo nessa luta os companheiros e companheiras que batalharam na frente jurídica, e, em particular, todos aqueles que integraram a campanha Lula Livre, e foi, neste episódio, principalmente, a verdadeira guerra civil que está em curso entre as diferentes facções do golpismo. Portanto, será a luta política que vai decidir se vamos ou não conseguir cobrar todas as custas processuais do que vem ocorrendo desde 2016 no nosso país. E estas custas processuais devem ser cobradas de quem é devido, da classe dominante brasileira, da turma da grana, da turma da toga, da turma da farda e da turma da pena de aluguel. Ou será isso, ou viveremos nesse eterno looping histórico. Ao não punir os crimes da ditadura, por exemplo, vemos hoje seus viúvos retornarem ao governo. Portanto, o que cabe, o que resta às dezenas de milhões de vítimas dos crimes cometidos pelo golpismo é lutar muito, mas muito mesmo, para tentar reparar, mesmo que parcialmente, mesmo que tardiamente, os danos causados. Lula, de novo, presidente da República, será um passo fundamental nesse sentido. Mas para que Lula possa ser presidente da República, há algumas premissas. Primeiro,
preservar sua vida. E ninguém duvide que do lado de lá tem gente pensando no contrário disso. Segundo, impedir que haja qualquer reversão das decisões no âmbito judicial. Terceiro, derrotar Bolsonaro. Derrotar Bolsonaro, derrotar seu governo e derrotar suas políticas. Derrotar não em 2022, mas aqui e agora. Boa noite, Walter, boa noite para todo mundo que está assistindo Antivírus aí no YouTube, né? Temos 55 pessoas acompanhando agora o nosso programa. Queria só registrar, antes de começar o meu comentário, que essa é a semana do aniversário de 1 ano do programa Antivírus. A gente começou em 23 de março de 2020, e essa é a edição número 51, né? A gente já fez 51 programas com esse, 51 antivírus todas as quintas desde o ano passado. Então, dito isso, queria comentar algumas coisas sobre o nosso assunto de hoje, né? Eu acho que o que está posto para o PT agora, né, é decidir que tática a gente vai adotar diante dessa nova conjuntura, né? A grande novidade da conjuntura, Walter já comentou, é Lula com direitos políticos e podendo ser candidato à presidência da República. Isso empurra muita gente na esquerda, na direita e no centro a pensar com prioridade nas eleições presidenciais de 2022, né? E, na nossa opinião, isso está meio certo, mas também está meio errado. Vou explicar por quê, né? Acho que está meio certo porque a solução da crise, obviamente, a gente tem dito isso desde o início do governo Bolsonaro e, mais enfaticamente, desde o início da pandemia no ano passado, a solução da crise passa pela eleição de um novo governo. A gente não vai sair dessa situação atual com o governo Bolsonaro. Isso é um fato. E, por outro lado, está meio errado, né, essa priorização das eleições de 2022, porque a gente não precisa e não pode, nem deve esperar 2022 para eleger um novo governo, né? Tem muito tempo daqui até a eleição presidencial de 2022. São mais de 18 meses até isso acontecer. E a gente não precisa, primeiro, porque a decisão de Fachin, ela coloca uma pá de cal na legitimidade da eleição de 2018, né? A eleição anterior, que elegeu Bolsonaro, ela, mais do que nunca, está explícito que se tratou de uma fraude, né? E o que fazer diante da fraude? Como eu disse, não dá, né? Não podemos esperar 2022, quase 20 meses, para fazer uma nova campanha e disputar eleições, né? O Brasil está submetido a um governo genocida, já morreram 300 mil pessoas de Covid desde o início da pandemia em 1 ano, isso é muita gente. No ritmo atual que as coisas estão, tanto em relação à vacinação quanto em relação à transmissão da doença, 3 mil mortos por dia, tudo indica que a gente chegue no final de abril já batendo a marca dos 400 mil mortos, né? A Fiocruz indica que a gente pode chegar a ter 5 mil mortos por dia de Covid, ou seja, 150 mil mortos a mais em maio desse ano, o que levaria a gente a ter mais de 500 mil mortos aí no início de junho de 2021, né? Então, a gente não pode mesmo, né, esperar 2022 para tirar esse governo. E a gente não deve porque a gente não subestima Bolsonaro, né, também. A gente acha que esperar 2022 é errado, porque para vencer em 2022, né, justamente por não subestimar Bolsonaro, é preciso lutar para vencer aqui e agora, né? Vencer aqui e agora significa que o governo tem que acabar já, né? Sejam convocadas novas eleições,
está constatado que houve uma fraude em 2018, e o único jeito de colocar fim à fraude é convocando novamente o povo a decidir, né? Claro que isso é muito difícil de conseguir, mas convenhamos, né? A decisão que devolveu os direitos políticos de Lula é um sinal de algo que a gente vem falando já tem um tempo, que é o seguinte: em momentos de crise profunda, os fatos imediatos são mais imprevisíveis e reviravoltas inesperadas podem sim acontecer. A gente acabou de passar por uma situação que é prova disso, né? Outro sinal disso, de que em momentos de crise profunda, a imprevisibilidade e a reviravolta é algo possível, é um sinal mais ameno do que a recuperação dos direitos políticos, mas que também é relevante, é a declaração dada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, ontem, né? Ele disse que não ia mais tolerar novos erros por parte do Executivo no enfrentamento da pandemia e insinuou, inclusive, a possibilidade de afastamento, quando afirmou que os remédios políticos no parlamento são conhecidos e são todos amargos, alguns fatais, né? Palavras do presidente da Câmara, Arthur Lira. Inclusive, talvez essa seja a declaração mais forte já dada pelos 4 presidentes do parlamento, juntando Câmara e Senado, que atuaram aí desde o início do governo Bolsonaro, né? Um parêntese sobre isso é que isso deixa a gente curioso para saber o que é que tem a dizer aquele pessoal que, no início do ano, estava apostando todas as fichas na subordinação do PT ao golpista Baleia Rossi, como se aquela fosse a única possibilidade de impeachment, mesmo com Baleia Rossi afirmando expressamente que não apoiava o impeachment, né? Como a gente dizia naquele momento, e as coisas estão se demonstrando ser bem por aí, né? Para o bem e para o mal, essas duas direitas são muito parecidas, né? Arthur Lira é um integrante legítimo do conhecido Centrão e, como se vê por essa atitude dele, né, nessa questão, tem razão Ciro Gomes, né? O Centrão não se vende, o Centrão se aluga. Então, fecha parênteses nesse comentário sobre Arthur Lira e a nossa tática na mesa da Câmara. Enfim, o fato é que as coisas estão escalando muito, né? 300 mil mortes, desemprego disparando, fome e miséria aumentando muito, o auxílio emergencial que o governo aprovou agora é totalmente insuficiente, ainda nem começou a ser pago, e do nosso lado, como a gente já tem dito aí desde nas últimas semanas, a principal novidade é Lula com os direitos políticos, o que agora, né, está de certa forma, mais consolidado do que estava apenas diante da decisão de Fachin. Na segunda-feira, agora, dia 29 de março, tem reunião do Diretório Nacional, né? E a gente imagina que nessa reunião aconteça um bom debate sobre o que fazer diante dessa nova situação. Agora, essa semana, com a decisão da suspeição de Moro, que consolidou a possibilidade de Lula disputar 2022, né? Mas eu queria adiantar aqui algumas opiniões, né? Primeiro, que a nossa posição de princípio é lutar pelo fim desse governo Bolsonaro aqui e agora, já, né? Com convocação de novas eleições imediatamente. Se a gente tiver êxito, ótimo, maravilha. Se a gente não tiver êxito, a gente vai estar politizando o debate e desgastando o inimigo, né? E mesmo que a disputa fique para 2022, né, a gente acha que só vamos vencer em 2022 se o povo se movimentar agora, em 2021. Né? Por isso que é fundamental lutar agora pelo fim do governo, defendendo a convocação de novas eleições. Ou seja, para ter vitória eleitoral e, principalmente, para ter vitória eleitoral que se sustente, inclusive que permita que o governo eleito possa tomar posse, né, para ter essa vitória em 2022, em 2021 precisa ter luta, precisa ter organização, precisa ter mobilização, né? A gente precisa trabalhar muito e já para recuperar o apoio perdido junto ao povo ao longo dos últimos anos.
Nisso, obviamente, Lula é uma peça fundamental, né? Mas não é algo que vai acontecer por si só, enfim, exclusivamente por causa do retorno de Lula ao páreo da disputa eleitoral, né? Até porque, convenhamos, gente, Bolsonaro não vai assistir passivo, né? O nosso eventual retorno ao governo, né? Vamos lembrar que os militares da reserva são quase unânimes no ânimos golpista, né? Entre os da ativa, a pressão é muito grande. E ontem, por exemplo, após a reunião dos chefes de poderes com Bolsonaro, foram chamados os comandantes militares, né, ao Planalto. Então, a gente não tem informação sobre o que foi falado, mas é óbvio que movimentos acontecem o tempo todo. Então, além disso, golpes podem vir de diversas maneiras, né? Seja algum tipo de atentado contra Lula, seja algum tipo de contra-reviravolta aí na questão da decisão judicial, né? Seja através de coisas como a declaração de estado de sítio, que já foi inclusive mencionado por Bolsonaro aí na última semana, seja, por exemplo, afastando Bolsonaro e colocando Mourão no lugar, né? Aliás, é bom ter atenção que alguns andam dizendo que parte do comando das Forças Armadas está insatisfeita com Bolsonaro, mas tem medo da reação dos milicianos, das PMs, dos bolsonaristas espalhados na tropa, né? Isso não é qualquer coisa. Então, por tudo isso, é fundamental que tenha luta em 2021, né? Sabemos que ter luta não depende apenas da vontade dessa ou daquela organização, de uma direção, de uma vanguarda, né? Mas achamos que ajuda muito a ter luta se as organizações, as direções e as vanguardas estiverem convencidas disso, né? E começarem a, digamos assim, arriscar algum tipo de trabalho que possa desembocar numa convocação de mobilização, né? Mesmo com pandemia, mesmo sem vacina, que não vai ser massiva esse ano, mas é preciso enfrentar essa situação. No que diz respeito ao PT, todo o nosso esforço interno, na nossa opinião, deve se voltar para organizar a militância, as direções, para que atuem ao máximo para fora, né? Nos bairros, nos locais de trabalho, especialmente junto aos trabalhadores informais, desempregados, que dependem do auxílio emergencial, seja com ações de solidariedade, com debates, com manifestações políticas de denúncia da destruição que está em curso no país. Em resumo, devemos, desde já, implementar uma tática que passa pela aliança popular em torno dos problemas concretos e imediatos da maioria do povo, né? Fome, desemprego, saúde, que passa pelo fim do governo Bolsonaro o quanto antes e pela alternativa concreta, né, e que tem resultados positivos já conhecidos, que é Lula presidente agora ou em 2022. E eu queria encerrar insistindo numa coisa. Para isso se viabilizar, é preciso ter mobilização, né? Claro que em tempos de pandemia, a gente sabe que para mobilização ser exitosa, a gente vai ter que ter um desafio, né? Vamos ter que descobrir as formas de tratar isso, é um desafio do nosso tempo, mas é fundamental que as nossas organizações políticas se debrucem em cima disso, né? E a gente consiga entrar em outro patamar desde já em 2021 na mobilização da classe trabalhadora, da luta, da organização. É porque, convenhamos, a outra opção é ficar esperando a gente ser atropelado por algum tipo de movimento espontâneo ou assistir ao que está acontecendo no país, né? Enquanto espera 2022 chegar, alimentando a expectativa de que tudo que a gente planeja através das nossas lives e reuniões online se materialize na eleição de 2022, que eu acho muito difícil que aconteça se não tiver muita luta até lá. Então, era isso que eu queria comentar hoje. Walter, quer falar mais alguma coisa? Sim. Quero sim. Bom, primeiro, eu queria acrescentar o seguinte: por esquecer que 2021 existe, esquecer entre aspas, né, e focar em 2022,
tem muitas lideranças da esquerda que estão concentrando grande parte das suas energias em montar chapa de deputados, em montar palanques para eleições estaduais, para montar alianças com partidos amplos, né? Na minha opinião, isso está errado por vários motivos. Um deles é o seguinte: na luta política do Brasil, não existe apenas Bolsonaro e Lula, não existe apenas extrema-direita e esquerda. Existe também a direita gourmet. E a direita gourmet quer atrair a esquerda para um acordo. Uma parte da direita gourmet quer fazer algo parecido com o que aconteceu em 1992. Todos contra Collor. Hoje, todos contra Bolsonaro. Parece bom, né? Mas em 1992, a gente tem que lembrar no que deu. O governo Itamar serviu de estufa para as políticas neoliberais de Fernando Henrique Cardoso. E aí nós tivemos 8 anos de destruição do país. Porque, vamos lembrar, o Bolsonaro está indo na mesma trilha da Ponte para o Futuro, que é a mesma trilha do neoliberalismo do Fernando Henrique, que, por sua vez, é uma versão refinada da trilha seguida pelo Collor. É isso que eles querem fazer agora. Eles querem nos atrair para um bolsonarismo sem Bolsonaro. Tem muita gente que já foi de esquerda, ou que ainda é de esquerda, envolvido nessa operação. Tem o Ciro Gomes, tem o PSB, o PDT, um bom setor do PCdoB. Tem até, pasmem, um setor do PSOL, exatamente o setor de ultra-esquerda. As pessoas que pertencem à mesma tendência do PSOL que pertence a Luciana Genro, aquela que em 2017 publicou um belo artigo defendendo a Operação Lava Jato e que agora colocam como uma de suas possibilidades apoiar o Ciro Gomes, que é exatamente o que pretende encabeçar uma candidatura de direita-centro com os votos da esquerda. Tem outras figuras do mesmo tipo, dentro e fora do PT, falando em aproximação com o PSDB. Eu recomendaria a vocês, por exemplo, ler um texto publicado recentemente, assinado, entre outros, pelo Eugênio Butti, antigo editor da revista Teoria e Debate, antigo integrante do governo na área de comunicação. E esse texto diz assim: não haverá terceiro nome em 2022 se Lula se fortalecer no centro. Antiga polarização PT-PSDB precisa ser superada para construir uma frente com olho no futuro. Esse texto é de 24 de março e é assinado pelo Carlos Melo, cientista político e professor do INSPER, e pelo Eugênio Butti, que é professor da ECA, USP, e tem o currículo que eu já citei. Eu vou ler um trechinho desse texto, porque ele é muito didático, acerca do que custaria isso para nós. Ele diz que, com a entrada em cena do Lula, né, tem consequências, 3 consequências. A primeira é que, em questão de poucos dias, a candidatura de Lula, não expressa, mas claramente colocada, ocupou o espaço vazio que estava à espera de uma figura inovadora, nem de esquerda, nem de direita. Ficou patente que, se demonstrar habilidade na costura de alianças, Lula, líder da esquerda, poderá se fortalecer como o maior expoente do centro alargado. Se isso se confirmar, não haverá um terceiro nome viável para 2022. Então, estão jogando a cenoura, né? Parece que é só coisa boa. Se o Lula fizer a coisa certa, ele vai virar um candidato mais amplo. Mas aí tem uma segunda consequência, decorrente da primeira. É que, para vencer as resistências à sua candidatura, demonstradas recentemente por pesquisa do Datafolha, dando conta que 57% dos brasileiros acham que Lula é culpado de corrupção, Lula terá de anunciar uma mensagem clara contra os graves desvios éticos registrados em seus governos. Ou seja, o problema não é o neoliberalismo do PSDB. O problema não é a destruição do país que eles fizeram. É o Lula que, para poder se beneficiar dos votos generosos do centro, que não tem candidato, terá que ajoelhar no milho e dizer para o país que o Moro foi considerado suspeito, mas ele próprio, Lula, está pedindo desculpas por alguma coisa. É genial, né? É genial. É pensar que esse senhor, Eugênio Butti, tinha e continua tendo tanta influência em tanta gente, enche o meu coração de alegria. Mas tem uma terceira consequência. Ele prossegue. Antes da terceira consequência, para enfatizar, ele diz: só assim, ou seja,
enunciando uma mensagem clara contra os graves desvios éticos, o Lula poderá representar forças democráticas sem filiações de esquerda. Terá de assumir compromisso de que determinados erros e crimes não serão repetidos em um eventual futuro do governo. O que me vem à mente quando eu leio esse tipo de frase é impublicável. Impublicável, né? Nós acabamos de obter uma imensa vitória política e moral com essa decisão que considera o Moro suspeito, e estes senhores vêm pedir que, para ter o voto do centro vestal, puro, sem crimes, gente que não tem responsabilidade pela destruição do país, como Fernando Henrique e outros, a gente tem que admitir tudo isso. Não é incrível? E continuam. A terceira consequência carrega uma dose de ironia. Olhem agora o que vem. Se vier de fato a se firmar como aglutinador dos que querem varrer o bolsonarismo do poder, Lula passará a depender de uma estratégia que precisa postergar o enfrentamento contra Bolsonaro para 2022. Isto significa que o impeachment deixará de fazer parte da pauta preferencial do lulismo. E, para deixar mais claro ainda, sabe o que eles escrevem? O paradoxo é cruel. Para vencer Bolsonaro, a articulação pró-Lula verá benefícios táticos em manter o presidente Bolsonaro no cargo, tentando fazê-lo sangrar até o ano que vem. O paradoxo cobrará seu preço em mais sofrimento. Esses dois admitem que o custo dessa politicagem que eles propõem é deixar o povo sofrer. Deixar o povo sofrer. É inacreditável a disfarçatez. E é assim que pensa essa direita gourmet. Eles acham que vai cobrar seu preço em sofrimento do povo, né? Do povo, dos que estão morrendo. Mas poderá abrir caminho para uma vitória mais sólida e mais duradoura no futuro. Vai ser penoso. É inacreditável, né? Eles estabelecem condições para uma aliança em que eles são a parte honesta e cheirosa, e o PT e o Lula seriam a parte pecaminosa que tem que ajoelhar e pedir perdão, e admitem que o preço dessa estratégia é postergar para 2022, mesmo que isso custe, como eles dizem que vai custar, sofrimento para o povo. Esses caras, é com intelectuais assim que se constrói um partido como o PSDB. E é com intelectuais assim que se constroem as áreas moderadas de alguns partidos de esquerda, né? Gente que acha que pode raciocinar desse jeito. Mas, enfim, estou dando isso só como exemplo e peço perdão pelo meu empolgamento lendo isso, porque realmente me comove profundamente, tá certo? Mas esse tipo de posição também é defendida por governadores progressistas que acham que a política nacional deve ser determinada por aquilo que interessa aos seus respectivos estados. Então, se lá no meu estado vale a pena buscar uma aliança com partidos de centro e direita, eu vou querer que também nacionalmente se faça esse tipo de coisa. Nós não queremos nada disso. O nosso objetivo é derrotar o bolsonarismo e o ultraliberalismo. Derrotar as duas direitas. E é possível fazer isso, e é necessário fazer isso. E é necessário não por conta de uma vitória eleitoral, é necessário exatamente por conta do povo que esses dois senhores e figuras iguais a ele acham que pode sofrer até 2022. Nós não achamos isso. Tem que interromper o sofrimento do povo assim que a gente puder. E o melhor momento é aqui e agora. É isso que eu queria complementar. Obrigada, Walter. Pois é, o fato é que se a gente continuar como a gente está hoje, né, tem uma possibilidade que a gente terminar 2021 pior do que a gente está, né, pior do que já estivemos no pior momento de 2020, no início da pandemia, né, com centenas de milhares de mortos, milhões de desempregados, com o governo Bolsonaro usando cada vez mais a violência, com a esquerda sem ter se colocado de fato como alternativa eleitoral, né? Porque toda essa dificuldade de mobilização, combinado com o que a gente percebe que existe, essa certa ânsia de fazer alianças ao centro e à direita para poder, supostamente, poder viabilizar uma vitória eleitoral, pode
ter efeito reverso, né? Que é não se viabilizar mesmo como uma alternativa. Então, eu queria só terminar reforçando, né, o que eu já falei no final da minha primeira fala, né? Eu acho que só a mobilização salva, né? E, obviamente, a gente sabe que tem muita dificuldade nas nossas organizações de esquerda em relação ao momento, por conta da pandemia, convocar atos, principalmente atos mais massivos, é difícil, mas eu acho que tem que começar, né? A percepção das pessoas em relação às nossas organizações precisa se alterar até para, enfim, a questão da recuperação do apoio perdido passa por aí, e isso passa justamente por colocar as nossas organizações como instrumentos úteis, que servem, né, para alguma coisa na vida concreta da classe trabalhadora. Então, eu acho que começa um pouco por aí, né, criando mais utilidade prática, né, em relação às milhões de pessoas que estão morrendo de fome, já seria um bom começo para a gente construir condições para ter mobilização, para ter algo melhor daqui para o final do ano, né? Eu acho que passa por aí um pouco a gente trabalhar para que convocatórias maiores possam voltar a ser atendidas pela maioria do povo, e isso passa também necessariamente, na minha opinião, por sair um pouco da vida virtual, né? Esse passo precisa ser dado, porque a pandemia talvez não acabe nunca. Inclusive, é muito provável que a gente faça campanha em 2022 de máscara. É isso. Walter, quer falar mais alguma coisa? Boa noite. Boa noite, gente. Esse foi o nosso programa de aniversário de 1 ano. Obrigada aí a todo mundo que acompanhou pelo Face e pelo YouTube.